E vamos rumo a Brasília nesse momento, atualização importante com a nossa repórter Rani Veloso, até porque o presidente Lula está assinando daqui a pouquinho a lei que isentará o pagamento do imposto de renda para uma parcela bem considerável da população brasileira. Mas um detalhe chamou a atenção, né, Rani? Os presidentes da Câmara e do Senado não vão comparecer à cerimônia. Vamos que vamos direto a Brasília, então, tentar entender o porquê. Até porque, será que a relação dos líderes com o governo azedou de vez, Rani? Palavra sua. Azedou sim. Bom dia, André Marinho, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Começou agora há pouco a cerimônia de sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E antes da cerimônia começar, estava marcada para as 10h30, os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, disseram que não iriam comparecer ao Palácio do Planalto, ao lado do presidente Lula, nesse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso por unanimidade, que tem um valor simbólico para o presidente, uma vez que foi promessa de campanha em 2022 e também é considerado um triunfo eleitoral para 2026. Apurei, André Marinho, já está lá no site da Jovem Pan News que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse que não teria clima para comparecer. Essa informação é de acordo com uma fonte, interlocutores de Davi Alcolumbre, então expôs, de fato, essa tensão com o presidente da República, que fez a indicação no último dia 20 do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, contrariando a ala majoritária do Senado, que queria Rodrigo Pacheco. Além disso, Davi Alcolumbre não está mais falando desde então com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Também apurei que na Câmara dos Deputados a situação não é muito diferente, porém Hugo Mota tenta não expor tanto uma possível sangria com o governo. Hugo Mota anunciou no início da semana o rompimento das relações com o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindeberg Farias, que está aqui e que inclusive falou agora há pouco com a gente, dizendo que o governo e a Câmara têm coisas muito maiores a tratar do que essas rusgas, né? Que a Câmara é muito maior, que o ato aqui é muito maior do que a presença de Hugo Mota nesta cerimônia de sanção de isenção do IR. Depois do anúncio desse rompimento, Lindeberg ainda disse que a posição de Hugo Mota é imatura, mas também apurei junto com interlocutores de Hugo Mota que ele não vai mais se manifestar. A orientação é não esticar a corda e até deixar, quem sabe, o líder do PT falando sozinho. Ele fez questão de fazer um post nas suas redes sociais agora há pouco, ressaltando a união do Poder Executivo com o Legislativo para aprovação da proposta e disse que a Câmara aprimorou o texto, ampliando a faixa de isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350. O relator da Câmara, Arthur Lira, ex-presidente da Casa, está aqui, ao lado do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas o relator da proposta no Senado, o senador Renan Calheiros, com quem também Arthur Lira brigou por conta das rusgas políticas no estado de Alagoas, não está presente. André. Rani Veloso, obrigado demais aqui pelas atualizações, as informações. Realmente aqui um prato cheio para a gente dissecar, porque o que tem de, enfim, contornos, interpretações, enfim, não deixa de ser um recado claro a ausência dos presidentes de ambas as casas legislativas, né, David de Tarso? Sem dúvida, e é um projeto importante também para os parlamentares, nessa demonstração de que eles estiveram apoiando essa iniciativa. Mas é uma demonstração clara de que eles não estão contentes com aquilo que o governo está fazendo, como por exemplo a gente viu até o Mota subindo o tom aqui durante o programa, né, a participação dele na entrevista, falando sobre a questão de combate ao crime organizado, a PEC e tudo mais. Então, de fato, essa é a demonstração de que, olha, não estamos juntos e não gostamos da postura que o governo federal tem tomado em relação às últimas medidas. Então, uma crise institucional. É isso aí, estamos de volta para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio também. Tema da vez aqui, pessoal. Governo federal anunciando com pompa, circunstância, fanfarra, agora sim sancionando a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e dando ali uma corrida da vitória, sorrisos, enfim, estampados no rosto do presidente Lula. Percebe ali Renan Calheiros, Arthur Lira, vários outros ministros, naturalmente, né, Mano Ferreira, do governo federal. Agora, para quem já acompanha esse tema há um tempo, sabe que na prática mesmo aqui, sem contorcionismo político aqui,
Isso é uma correção da tabela do imposto de renda que já estava defasada há pelo menos 10 anos e que o governo agora apresenta como se fosse uma decisão absolutamente, enfim, humanitária, caridosa, bondosa, mas no ano pré-eleitoral. O problema é, né, Mano Ferreira, que geralmente o presidente em exercício encara maus lençóis entre novembro e fevereiro. Novembro e fevereiro. Mais sol, gasta mais luz, mais gastos com festas de final de ano, carnaval, até o carnaval, meu amigo. Enfim, é um momento que tende a ter uma queda de popularidade para o governo Lula, né? Pois é, Marinho, mas eu acho que é importante, nesse contexto, a gente adicionar o tempero da crise política que está instalada, que passa, em muito, pela indicação do presidente Lula para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, ocupar a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Por quê? Porque Davi Alcolumbre, e não apenas ele, boa parte do Senado, tinha como candidato preferencial Rodrigo Pacheco, que foi presidente da casa, que é cotado como um possível candidato ao governo de Minas Gerais, mas que o que todo mundo diz é que ele desejava mesmo era virar ministro do Supremo. E aí tem duas questões. Uma, nesse contexto, Alcolumbre já marcou a data da sabatina e marcou para perto, então teremos daqui a cerca de 15 dias essa sabatina, algo que foi interpretado por muita gente como uma armadilha, uma pegadinha do malandro. Por quê? Porque Jorge Messias não tem apoio suficiente nesse momento para ser aprovado como ministro do Supremo, então colocar a votação, a sabatina, rapidamente seria encurtar o prazo para que ele consiga fazer o chamado beijamão pelo Senado, então ele vai ter que correr contra o tempo para conseguir apoio e também Davi Alcolumbre colocou para votar ontem e aprovou uma pauta-bomba, que é a criação de um privilégio previdenciário para agentes comunitários de saúde e agentes de endemia, que na prática, se essa proposta for aprovada também na Câmara, terão uma aposentadoria diferenciada dos cidadãos normais. E para quem acompanha o Vivaço Morning Show aqui de hoje, imagens simultâneas aqui da própria cerimônia que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que fique claro que estava de sorriso estampado de orelha a orelha na cara de todos os ministros do governo Lula, Guilherme Boulos, Rui Costa, Geraldo Alckmin, o próprio presidente, Fernando Haddad, Renan Calheiros, ali, com a ausência clara de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, porém, o rei Arthur Lira, lembrem dele, ex-presidente da Câmara, assumiu o púlpito, começou a discursar e foi recebido por uma sonora vaia dos presentes, que inclui vários políticos, mas também, presume-se, funcionários públicos, membros ali do escalão, enfim, tomou uma vaia. Vamos entender também qual foi o decibel que chegou.